Muito boa tarde para você, fã de automobilismo. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o vencedor da última etapa, a segunda do ano, que foi lá em Cascavel. E ele veio aqui hoje contar para a gente, conversar um pouquinho sobre o GP da Espanha que foi ontem, dar um panorama geral aí de como é que está o campeonato da Fórmula 1 e falar com a gente também sobre a carreira dele, sobre a temporada de Stock Car e algumas coisas mais. Vem com a gente, está no ar mais um Redação Automotor. E aí, Alan, tudo bom? Tudo bem, André? Tudo prazer estar jóia. aqui. Obrigado. Prazer é nosso de aceitar o convite. Muito feliz de falar com você. Obrigado pelo convite. Sou sempre à disposição, ainda mais para falar de coisa boa, né? Todo mundo gosta, né? Sim, logo. Então vamos lá, vamos começar com Fórmula 1? Bora. E aí, você assistiu ontem, né? Assisto todas. Acordo de madrugada, gravo, se não der, eu vou no aplicativo e vejo depois. Não dá para perder, não. Não dá. O que você achou do Verstappen dando no Russell? A gente falando um pouquinho agora, né, sobre isso, eu achei, assim, do jeito... O piloto é competitivo, tem seus dias bons, tem seus dias ruins, mas a forma como foi aquilo ali, como que ele tirou o pé e depois acelerou e deu no meio do cara mesmo, sem disfarçar, né? Sim. O piloto, assim, vamos dizer que ele tem alguma coisa contra, ele quer dar uma dificultada, que já não pode naquele caso, mas dar uma esfregadinha antes de passar. Do jeito que ele fez, eu nunca tinha visto, assim, né? Hoje em dia, na Fórmula 1, nem na Stock Car, ele frear o carro, o cara acelerar, ele dá no meio e parece que deu com maldade, ele deu pra tirar, sabe? Uma coisa que ele ia se prejudicar automaticamente. Eu achei muito feio. Achei que a FIA tem que tomar alguma decisão em cima disso. Ele já chegou numa pontuação onde ele pode ser prejudicado, mas eu acho que esse caso específico merece um chega pra lá nele, um puxão de orelha e uma punição maior. Os 10 segundos, você também concorda que... Foi brando. Foi brando, muito, né? Muito. O que você acha que caberia numa situação dessa? No mínimo ali era uma bandeira preta, e eu acho que tem que ter uma conversa moral com ele, né? Tipo assim, cara, já extrapolou todos os limites, a gente não tinha como talvez te punir mais agora. Se fizer algo parecido, você vai tomar 2 corridas de gancho, uma corrida de gancho. Esse cara tem que saber que ele tem limite. É um gênio nas pistas, um dos caras... Provavelmente a maior máquina que já foi produzida como ser humano no automobilismo, que ele fez no Brasil ano passado. Eu assisti a corrida inteira on-board dele, para ver o que ele fazia, sabe? Foi algo brilhante, assim, algo que a gente talvez nunca tenha visto. Mas ele tá achando que ele é o rei, que ele é o dono de tudo, o dono do mundo. Ele tira quem ele quer, a hora que ele quer, então... Precisam mostrar que tem dono aí, que se ele continuar desse jeito, ele vai tomar gancho que vai doer no bolso dele. Sim. Merece, né? Merece. E aí, McLaren. A gente viu o Piastri ganhando a 5ª de 9 corridas. Você acha que vai dar ele ou ainda tem muita água para rolar? Tem muita água. Esse ano eu acho que a gente vai conhecer realmente o potencial do Lando, né? Que ele está sendo desafiado pela primeira vez por um companheiro de equipe. Ele sim é muito capaz e muito rápido, mas ele precisa dar a volta por cima, né? O Piastri foi dominador, assim, de uma forma que o Lando era o ano passado. Então, depois da corrida, eu vi o Lando falando assim, né? Pô, e aí, faltou alguma coisa? Não, o Piastri foi melhor, o Piastri... Então, já entrou na cabeça dele que o Piastri tá melhor, né? Então, se ele conseguir dar a volta por cima e ganhar esse campeonato, eu vou ficar fã dele, porque é nesse momento que ele vai mostrar a força mental. Mas eu acho que se tudo correr assim, sem nenhum grande problema, é do Piastri. O Piastri tá num momento de muita confiança, de muita vontade. Ele engoliu algumas coisas no passado, né? Tudo bem, vai fazer. Mas eu via que bem quieto, assim, ele não falava nada, eu via aquele que se incomodava com umas situações. Agora que ele vê que ele tem uma experiência, que ele consegue fazer pole, consegue ganhar, é um cara que erra muito pouco. Errou na casa dele lá na Austrália, também por uma situação muito difícil, mas ele errou tentando, né? Ele viu aquela oportunidade de ganhar a corrida. Eu acho que ele tá muito preparado para ganhar esse título. E assim, falavam-se muito dessa atualização que ia ter, né? Para mim era uma cortina de fumaça, porque o carro é muito bom. Então tá todo mundo achando, não, era a asa móvel lá, que fazia diferente da McLaren. Não é aquilo. Então quando todo mundo tá achando que ali fizeram alguma coisa, o carro é melhor ainda. Então foi a corrida, eu acho que uma das que eles mais dominaram. E o Max com certeza já mostrou que não tem cabeça para disputar o título. O Russell também não tem condição, vai ficar entre os dois. É um jogo aí de 2 carros, como na época de Prost e Senna. Prost e Senna, exatamente. E você, acho que é uma pessoa ótima para falar sobre isso, né? Você teve companheiros
fenomenais, como César Ramos, Fraga, Rubinho, hoje está com Serrinha. Como é que é essa questão de administrar, ter um cara tão bom do seu lado na mesma equipe? Eu acho que assim, com a maturidade, a gente vai entendendo que se a gente absorver tudo que tem o melhor de cada um, a equipe só tem a ganhar, né? No começo, todo piloto, desde o kart, nos primeiros momentos da carreira, não gosta de ter um piloto tão forte, que é a sua primeira comparação. Mas além de a importância de ter um piloto muito rápido, eu acho também tem aquele piloto que traz harmonia pro box, né? Parece que é um campeonato, um carro de corrida sobre máquinas, mas é sobre gente. Então, como a equipe ela é dentro, como eles admiram o líder deles, como cada mecânico age e reage sob pressão, e como a harmonia entre os dois pilotos, a somatória humana, eu acho que ajuda o carro, inclusive, a não quebrar, né? Não é só uma coisa sobre competência, eu acho que existe sinergia. E é isso, eu sempre tive pilotos bons, eu procuro buscar o que eles têm de melhor. O Rubinho, quando eu fiquei 4 anos, no primeiro ano, eu parei e pensei, se eu não absorver tudo que eu posso absorver de um cara desse, que ele é um cara louvável, né? De tantos anos de Fórmula 1, tanta esperança, de tanta paixão, né? Como ele se comporta, um cara que saiu da Fórmula 1 e ainda fazendo um mundial de kart, né? Então eu aprendi bastante com o Rubinho, vendo, né, a questão como ele acerta o carro, como ele se comporta, como que ele vai dormir pensando em corrida, ele acorda pensando em corrida. O Fraga, que é um piloto extremamente rápido, campeão da Stock Car também, onde ele passa ele ganha. E agora o Serra, que eu conheço há muito tempo, a gente praticamente somos contemporâneos em tudo, né? Eu comecei no kart 1 ano antes, eu acho, mas a gente foi para a Fórmula Renault, disputamos a Fórmula Renault junto, a carreira é muito parecida. Dele foi para a Europa, depois, né? Sempre 1 ano na frente. Eu fui para a Europa, Fórmula 3000, voltei para o Brasil, ele foi para a Europa, correu de Fórmula Renault, acho, voltou para o Brasil, e temos até então nossa carreira na Stock Car. E ele corre de Ferrari também, né? E eu corro de Ferrari também, mas ele tem uma carreira internacional um pouco mais sólida, porque eu foquei mais aqui, eu corro com o meu patrocinador também. Mas um cara que fala a nossa língua, muito experiente. Em 2 corridas deu para ver que a gente soma bastante junto. E eu acho que possa ser o melhor companheiro que eu vá ter aí nos próximos anos, em busca de um objetivo maior, né? Que os dois estarmos competitivos, levar o nome da Blau no lugar mais alto do pódio, que é onde eles merecem, e obviamente um querendo ganhar do outro, mas levando o time para frente. Legal. E ainda nessa questão de companheiro de equipe, você viu que o Yuki Tsunoda largou em último. O que você está vendo aí? A gente já vem vivendo um belo de um dilema, de uma coisa difícil aí do segundo piloto se estabelecer na Red Bull. O que você está vendo que falta aí? Cara, devia ter uma piada esses dias aí que ficam falando assim, agora a gente tá percebendo que o melhor piloto que tava lá era o Pérez, que apanhou muito. Então... Foi o cara, é um piloto que acabou meio com a carreira dele, mas talvez estando no momento para ganhar em outra equipe, né? Ou para ser o melhor piloto dos outros 2 carros, porque ele fez pole, ele ganhou corrida, chegou a estar muito próximo do Verstappen em alguns momentos, agora todo mundo que entra lá é massacrado. Daí surgem 2 dúvidas, né? Tipo, será que todo mundo é ruim? Ou o nosso carro é ruim? E eu imagino como tá a cabeça do Verstappen agora. Falando assim, cara, será que eu sou mais acima da média do que eu tô parecendo? Porque não é possível. Vieram 4, 5 perfis diferentes de piloto e não consegue desempenhar. Não. E não existe muito isso. Só se o carro do Verstappen, a construção dele é melhor. Porque carro rápido é carro rápido, né? Por exemplo, eu e o Serra. A gente tem um jeito de guiar um pouco diferente, mas o carro rápido vai servir para nós dois. Talvez um carro voltado um pouco para mim, eu vou ser 1/10 mais rápido. Eu gosto do carro um pouco mais traseiro, eu vou ser 1/10 mais rápido. Mas assim, é questão de 1, 2 décimos para cá. Mas do Verstappen, é 1 segundo, 7 décimos, 8 décimos, é estranho. É muito. E todos os corajosos vão para lá, e o último corajoso foi o Tsunoda, falou, não, eu vou. Mas num ótimo momento que ele estava na outra equipe, na Racing Bulls, né? Agora eu não sei nem como o piloto já vai entrar lá falando assim, eu acho que já tem um fator mental. Por exemplo, o Hadjar, que tá indo muito bem, o moleque tá superando todas as expectativas. Eu não sei se ele tá lá quieto falando assim, melhor não me chamarem. A gente não sabe, porque, ele vai falar, tudo bem, eu sou corajoso. Mas foi um corajoso, foi outro corajoso. Ele vai decepando cabeça lá dentro. Então eu acho, não sei, vamos ver. Mas assim, também o Hadjar,
ele tá muito bem, mas é um que vai sofrer, porque deve ser um carro um pouco mais complicado de guiar. Lá, pra gente saber alguma coisa, teria que ir um dos 4 estrelas. Teria que ir um Lando Norris, um Piastri, um Russell hoje em dia. Sim. Um desses 3, entendeu? Um Leclerc também. Leclerc é bom. Esses. Coloca esses, daí a gente já tem um parâmetro. Mesmo assim, eu acho que o Verstappen ele é acima da média. E com esse carro específico, qualquer um desses pilotos, mesmo o Leclerc, que é um absurdo para uma volta, ou o Piastri nesse momento, eu acho que dificilmente pegaria o Verstappen. Mas a questão é, vamos ver Verstappen em outro carro. Vamos ver, né? Eu acho que ele vai acabar aí. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele é excepcional. Fenomenal. Ele é excepcional. Mas eu queria, tipo assim, ver um dia, se possível, não sei se é, porque ele também é cheio de coisa nos contratos, ele com um desses 3 grandes, 3 ou 4 grandes. Sim. Preferencialmente Piastri, Norris. Norris não, porque o Norris é muito amiguinho dele. Piastri e Leclerc. Queria ver ele com um desses 2 na mesma equipe. Aí a gente ia tirar a prova. Ia ser legal. E também quem fez bonito na corrida foi o Hulk, né? Chegou em quinto com a Sauber, que a gente tá vendo aí a Sauber pastando e sem resultados. Chegou em quinto e eu sei que você já correu com ele de A1GP em 2007. Como é que era ter o Hulk como companheiro de equipe? Como é que ele é como piloto? O Hulk é um cara que nunca ganhou corrida na Fórmula 1, mas ele tem, todo mundo fala, o cara não é muito valorizado. Como não? Olha o tempo que ele tá no grid. Ele saiu do grid e voltou. Né? Eu lembro que na época eu corri com ele, ele correu para a Alemanha, ele foi campeão, corri pelo Líbano. Eu cheguei na África do Sul, tava parado de correr de Fórmula, né? Eu tava correndo só de Stock Car. Calor, na praia lá da África do Sul, como chamava a cidade? Durban. 40 graus, eu dando uma volta na pista para conhecer a pista de bicicleta, ele correndo a pé, dando 3 voltas, assim. O cara tava correndo 10, 12 quilômetros um dia antes do treino. E ele é um dos caras que fez o que o Bortoleto fez, ou ainda mais, né? Ele ganhou tudo. Eu acho que foi lá de base. O Bortoleto não ganhou freca, né? Que foi uma antes. Parece que o Hulk foi assim, ele ganhou tudo. Fórmula 3, não sei se ele foi, mas ele tinha uma Fórmula 4. Ganhou Fórmula 2, ganhou um GP e chegou na Fórmula 1. Realmente faltou a gente ver se não é que é possível ainda, pelo que ele está fazendo com a Sauber hoje, de botarem ele num carro, né, top 3 aí para disputar um título, mas é um cara com uma qualidade muito, muito, muito grande, né? Você vê que ele começou o ano com o Bortoleto incomodando, agora ele já deu um sprint e ele é muito bom de corrida. O Bortoleto, você vê que ele está muito bem, ele acha a volta dele, mas a experiência de um cara como o Hülkenberg, com várias temporadas, você vê como ele está se virando bem em corrida. E ele estava muito rápido na corrida mesmo. Quer dizer, veio uma atualização. Sim, veio. Veio uma atualização e parece que vai ser normal ele chegar em quinto, sexto. Acho que não. Foi sob algumas condições. Mas ele fez muitos pontos. Ele fez pontos em uma corrida que a Sauber não fez o ano passado inteiro, somando os 2 pilotos, né? Verdade. E agora é legal pro Gabriel, né? Falar, ele tem um baita cara do lado dele. Um cara experiente, um cara respeitoso, um cara que tem um ritmo de corrida alucinante, que sabe acertar. Então, voltando, eu com o Rubinho, ao invés de ele querer bater de frente, ele tem que absorver tudo que esse cara tem para oferecer para ele. Com certeza é um atalho. Com certeza. E a 1GP, conta, como é que você foi para lá? Eu sei que você corria pelo Líbano e não pelo Brasil. Que história é essa? Você tem descendência? Conta um pouquinho. Isso foi uma loucura na minha vida. Eu já tinha parado, fazia 2 anos de correr de Fórmula. Fórmula é um carro que desgasta absurdo. Esses Fórmula 3000, naquela época 3000. A Fórmula 2 hoje tem um pouco de assistência, mas os carros eram Fórmula 1 sem assistência. Nenhuma. E tinha o Brasil, eles faziam... tinha um gestor lá que era o Fernando Paiva. Um cara engraçado pra caramba, uma figura. E ele conhecia todo mundo lá. O carro do Líbano tava sem piloto bom, e o Líbano tinha um monte de dinheiro, queria fazer o negócio andar. O pai falou assim, tem um brasileiro lá que eu conheço de nome, eu nem conhecia tanto ele, mas eu vou buscar ele pra vocês. O que precisa? Precisa ter passaporte e tal. Ele chegou, eu tava numa corrida com ele, Neobot, que ele abriu a porta assim, numa reunião. Dá licença, você tem passaporte libanês? Eu falei, não. Mas o que você tem? Algum documento? Não. Eu só sou filho de libanês, meu avô nasceu lá. A gente vai dar um jeito. Daqui 10 dias, você vai ser testado em Silverstone, com a equipe, vai ter mais 2 pilotos. Se você ganhar a vaga, você vai correr pelo Líbano. Você topa? Eu falei, vambora. Daí chegamos daí passei no teste, fui o piloto escolhido. Chegamos em Durban lá, um carro extremamente físico, difícil, circuito de rua, com areia no circuito. Foi um dos maiores desafios da minha vida. Mas assim, eu tava indo bem.
para a primeira corrida, eu ia fazer os primeiros pontos da equipe. Ia chegar em oitavo, acho que sétimo, para uma primeira corrida. Só que tinha uma zebra lá, que uma hora passou, pegou a zebra e tinha uma quina no carro aqui, que não devia estar, bateu. Meu braço, sabe quando dá aquele choque? Mas foi um choque quintuplicado. Eu perdi o braço praticamente na corrida. E eu falei, tô quase batendo. O cara, não, continua. É a nossa vida, a gente precisa desse ponto. Não sei o quê. Mas meu braço eu quase bati, encostei no muro, ele não voltava. E aquele carro daquele peso. Daí quando eu vi que eu já não tava na zona de pontuação, eu parei. Mas fiz mais duas corridas e fui pra China. Olha que experiência. Só que eu cheguei na quinta-feira e fui embora domingo, quer dizer, fiquei xarope, não, é quase um bate-volta pra China. Mas eu acho que tudo experiência, né? Foi uma experiência muito bacana na minha vida também, essa que o automobilismo me proporcionou. E o que te fez trocar a Fórmula pela Stock Car? Eram as possibilidades. No final eu fui pra Europa, eu vi como é difícil, e hoje a gente vê como é difícil. Às vezes a gente tenta, não enxerga que existe outro caminho e perde as outras possibilidades. E foi uma escolha racional que eu tive quando eu estava lá fora. Eu via que, cada ano eu ia ter que gastar mais dinheiro. Eu já tinha ido para a Fórmula 3000. Um piloto que ia ser campeão, eu tive a sorte indo para uma corrida da Itália para a França, se não me engano. Eu sentei do lado do cara que ia ser campeão. E, falei, legal, você vai ser campeão. Acabou não sendo por um ponto, mas... Você vai ser campeão, tal, não sei o quê. O cara meio preocupado, assim. Eu falei, por que você tá preocupado? Ele falou, cara, tô desesperado. Eu vou ser campeão, tenho 5 anos de automobilismo na Europa. Eu tenho 650 mil euros naquela época, 2004. Era um absurdo. E eu não sei o que eu vou fazer, porque a próxima equipe é mais cara. Essa conversa, parece que Deus colocou ele do meu lado para eu determinar a minha carreira. Porque eu caí na real. Eu falei, cara, olha... E eu... Não tenho esse budget, não conheço as equipes, não vou chegar bem no campeonato, o cara tá desesperado. Não é aqui a vida, você tem que ter 25 milhões de dólares para você querer fazer uma carreira até chegar na Fórmula 1 e depois pode cair. Que foi o caso de Graça, do Nasser, etc. E foi quando eu decidi voltar para o Brasil e falar assim, eu quero ser piloto profissional e viver disso. Stock Car estava numa crescente já, Globo e tal. Eu me reuni com o escritório de marketing esportivo, que eu confiava. Falei, vamos começar. Fiquei um mês no Brasil, já fiz alguns contatos, fiz uma outra reunião. E quando eu voltei no final do ano, eu consegui, com a ajuda de um grande amigo do meu pai, distribuidor, alguns patrocínios para começar na Stock Car. Então virei a chave. Falei, o sonho da Fórmula 1 já foi, né? Quase impossível, mas o sonho de ser piloto profissional é o mais importante. E eu agradeço muito ele ter sentado do meu lado, porque foi uma escolha necessária no momento certo. Talvez se eu tentasse mais 1 ano, 2 anos na Europa e nada desse certo, eu ia perder o time. E daí eu tô na minha 21ª temporada na Stock Car, não deixei de fazer automobilismo internacional. Eu com o Marcelo, a gente correu já europeu, né? Vários anos, a gente foi campeão. Então assim, eu consigo, continuo ainda andando naquelas pistas maravilhosas, disputando o campeonato europeu e fazendo o que eu amo no meu país, que é na Stock Car, que cada vez cresce mais. E como é que tá hoje a sua participação no campeonato europeu, no automobilismo internacional? Conta para o pessoal do que você está correndo. Está com o Marcelo, né? Sim. Há 18 anos a gente corre junto. Há 18 anos, gente. Tinha uma parceria onde a gente se conhece muito bem dentro da pista. Tanto eu, quando conheço os pontos fortes e fracos, ele também, né? Porque ele está lá junto. Mas lá eu sou professor, né? Na pista. Sim. O meu sonho, até como gratidão, era torná-lo um dos melhores pilotos amadores do mundo, de Gentleman Drive. Em 2020 a gente conseguiu ganhar o título, né, da europeu, então foi uma grande vitória pra gente. E daí passou a pandemia, a gente correu um pouco no Brasil e a gente voltou o ano passado para fazer a GT Open, que foi um campeonato que a gente fez 4 anos lá e a gente foi campeão. A gente foi campeão e acabou parando. E voltamos com um novo time, com um novo carro. Ele falou, putz, Alan, a gente tá 5 anos com a McLaren, que carro que a gente pode correr, né? A gente já tinha corrido de vários. Eu falei, voltar a correr com uma equipe italiana, vamos voltar pro nosso primeiro, porque nosso primeiro tinha sido uma Ferrari. Era um novo desafio. E 2008 era, depois de 23 anos, não, 18 anos, é isso? Faz as contas, é isso mesmo. Não, 2008, 17 anos, depois de 17 anos a gente voltou com a Ferrari, foi um campeonato que começou muito difícil, porque tinha muitas duplas. E tem uns amadores que não é tão amador, mais novo. Mas assim, a gente começou a pegar o jeito, ganhamos 2 corridas, fizemos 4 pódios e chegamos em terceiro no campeonato, empatado com o segundo. Foi uma grande conquista nossa também.
E daí esse ano ele também quis mudar, ele gosta de desafio novo, tal, não sei o quê. A gente tá fazendo esse mesmo campeonato nos Estados Unidos, que para mim é inédito, né? Eu tinha feito uma corrida só uma vez em Miami, mas nunca tinha disputado um campeonato americano. E é uma pena que das 7 etapas eu falto em 3, porque coincide com a Stock Car. Então vão ter 3 agora aqui o Christian, mas vai ser legal que o filho dele vai correr com ele, me substituindo. Que legal. E a última de Indianápolis a gente vai fazer os 3 juntos. Então é um campeonato americano, onde a primeira corrida a gente já fez um pódio, que foi em Sonoma, muito bacana. Da segunda a gente não foi tão bem, que foi no Texas. Agora tem 3 corridas e eu volto em outubro. Legal. E a Stock você começou com tudo, né? Vitória aí em Cascavel. O que você, numa temporada aí um pouquinho turbulenta, mas que as coisas estão se encaixando, o que você acredita esse seu começo aí bacana? Eu acredito que é meio que uma amostra de uma redenção, assim, que eu passei, sabe? Foram muitos anos, assim, desconfortáveis. A minha última equipe que eu passei, meu carro não funcionava de jeito nenhum, então foram 2 anos muito difíceis. E um outro ano, o último também, a gente estava numa equipe até que era boa, mas ela já estava fechada de boca com outro patrocinador, voltando. Eu acredito muito em energia, então a energia tem que estar focada. Então 3 anos que as coisas não aconteceram, assim, ficaram até sem pódio. E eu fui atrás de uma equipe que eu já tinha iniciado uma conversa 6 anos antes, quando eu queria trazer ele, que era do Meinha, que é o Polenta, para nossa equipe lá atrás. Não era hora de ele vir, com certeza. Mas a gente conversou durante 3 meses. Tentamos de tudo, não deu certo. Mas no final, quando ele falou, pô, desculpa, Alan, você fez tanto esforço, não deu certo. Eu falei, não sabemos ainda. Pode dar certo algum dia, foi o início de uma conversa. 5 anos depois a gente voltou a se falar. E eu fiz uma reflexão também de quais foram as equipes que eu fui mais bem sucedido. Sabe quando você para e faz uma reflexão na sua cabeça? E era quando eu tinha uma admiração muito grande pelo chefe de equipe e quando a equipe tinha uma admiração muito grande por ele. Isso por si só mostra que é um cara que tem conhecimento, que sabe trabalhar e que sabe trabalhar com pessoas. Sim. E quando eu falei com o Polenta, ele veio de Curitiba para almoçar comigo, quando eu conversei com ele, era começo do ano ainda, do ano passado, era abril, maio. Ele falou, tô indo para aí. E eu sentei para conversar com ele e falei, putz, é isso. É agora. É agora, é com esse cara e vou voltar com ele, mas sofri muito. E começou tudo a dar certo, fechamos o contrato, mas ainda tinha que colocar o carro na pista. Sim. E desempenhar. Mas desde o primeiro dia, quer dizer, no primeiro dia meu carro não funcionou, como vários. Mas o primeiro momento que eu saí do box, eu dei 7 voltas, eu voltei, eu estava em segundo, só atrás do Zero Farmas. E desde esse primeiro treino que funcionou, a gente está na frente. Eu acreditava, mas eu não acreditava que seria tão forte, tão rápido assim, né? A gente ganhar já uma corrida, a gente já era para ter feito 3 pódios em 3 corridas. Se não tivesse a quebra na primeira corrida e na segunda. Então eu tô muito feliz com esse momento e agora é pegar essa força aí que eu vim acumulando durante esses anos para treinar mais, focar mais, que esse ano pode ser nosso ano do título. Com certeza, vamos torcer. E o que você vê? A gente está vendo aí a Mitsubishi despontando lá na frente, né? Por que você acha que ela está tão disparada em relação à Toyota e Chevrolet? Isso é uma polêmica que vindo de mim ainda pode parecer protecionismo, porém, os carros de velocidade reta são iguais, né? Porque o teto, o meio do carro é tudo parecido, muda frente e atrás. Você vê lá, tem os Mitsubishi, tem Chevrolet, tem Toyota. Então, antigamente, quando a Toyota tinha uma frente diferente no outro carro, a gente via que ele era muito mais rápido de velocidade reta. Eu acho que talvez se tenha alguma coisa melhor de aerodinâmica para fazer curva, que deve ser muito pouco, é muito pouco perto do que estou falando. O caso é que eu acho que as equipes mais preparadas, que as equipes que se encaixaram melhor com o carro, coincidentemente ou não, foram as escolhidas pelas montadoras. Talvez ele já tinha umas preferências e a Mitsubishi acertou os 4 Meinha. O Meinha é a melhor equipe desde o começo da Stock Car. Então são 4 carros lá. E eles sempre andaram na frente. Quando era 2 Chevrolet e 2 Toyota, eles sempre andaram na frente. O Polenta, que a gente começou muito bem, é um cara que veio do Meinha. Ele trabalhou 25 anos no Meinha. E a gente começou muito bem. E a KTF, que acabou o ano passado ganhando corrida. Então só aí tem 8 carros. E com o Petekoff, que ganhou corrida, com o Felipe Batista, que ganhou corrida. Quer dizer,
e mais outras equipes também, né? O Nelsinho, são pilotos que provavelmente, e equipes, principalmente equipes, que eu acho que andaria bem. Tá tendo uma coincidência. O carro pode ser um pouco melhor, talvez, muito, se for, é muito pouco, é quase nada. Sutil. Porque é sutil porque velocidade reta não é. Sim. E a frente também vai dar mais aerodinâmica, o assoalho é igual para todo mundo, entendeu? Eu acho que existe uma coincidência, assim, também de ter, assim, para a vantagem da Mitsubishi ter caído as equipes que, teoricamente, andariam bem em qualquer montadora esse ano. E assim, a gente vendo o carro novo, mais leve, com mais pressão aerodinâmica, você acha que ele se encaixa mais no seu estilo de pilotagem? Ou você ainda acha que se adapta mais ao carro antigo? Não posso que falar. Você tá vendo? Não posso falar isso depois. Agora, não vou falar mal, mas eu não posso falar, não. Eu preferi o carro antigo. Não pode. Eu acho que é uma somatória. Primeiro, assim, eu precisava estar num lugar que eu me sentisse confortável e sentar num carro bom, com uma energia boa. Que eu ganhei 10 corridas com outro carro, né? Fala, nossa, encaixou o carro pro Alan. Não existe isso. Mas sim, é mais um carro de corrida. Mais downforce, mais leve, ele responde mais a mudanças. A gente veio de um carro, vai de 1 a 10 de corrida. Todo carro é de corrida, mas assim, né? Que o piloto tem prazer. O estoque antigo era 5. Esse já é um carro, tipo, 8, 9 para 10, porque ele já tá virando perto do GT3. Stock Car, e é um carro leve, e o leve é legal, né? Ele reage mais às curvas, ele não fica arrastando. É um carro 300 quilos mais leve. E tem a questão do turbo, que é muito interessante, né? O turbo, para você guiar, é uma tocada totalmente diferente. Você tem que colocar o pé um pouco antes, para ele crescendo, e tem essa adaptação também, de a gente saber trabalhar melhor com turbo. Sim. E eu acho, sim, que esse carro encaixou com o meu estilo de pilotagem e com... Eu acho que o meu momento atual também, né? Juntaram-se todas as peças. Por isso que agora eu tô muito focado em não desperdiçar nada. A gente sabe que o título se ganha ou se perde por um ponto, às vezes. Claro. E que o momento também a gente tem que ajudar ele nos ajudar. Tem que estar focado para estar comunicação, sintonia perfeita com a equipe aí, pra gente extrair o máximo todo final de semana. E a mudança do push to pass, o que você achou? Push tá mais fraco, né? Tá mais fraco? Tá mais fraco, ele tá mais ou menos metade da potência que era o ano passado, os outros anos. Você vê que numa reta que dava meio segundo de vantagem, né? O outro push está dando 2 décimos e pouco. Porém, não foi implementada a asa ainda. Eu acho que a asa somada ao push, que ela deve entrar na quarta ou quinta etapa. Temporada, eu ouvi. Quarta etapa, perdão, eu ouvi. Os dois somados, ele vai fazer mais diferença. Né? Mas só o push você tem que estar bem perto para passar o carro da frente, que por um lado também deixa menos artificial, né? O outro push antigo lá, você passava 2 carros, às vezes 3, dependendo da pista, então era um pouco de sorte, porque se você usasse numa hora que os dois à sua frente estavam sendo atrapalhados, não era um jogo tão justo, sabe? Então agora eu acho que poderia ser um pouquinho mais forte, se fosse só o push, teriam que dar um jeito, mas o push somado com a asa vai ficar interessante as corridas, porque vai mudar também o jeito dos pilotos administrarem a corrida. Você, quando estiver atrás de um carro que ele não pode usar asa e você pode, você não vai precisar usar o push para passar. Então, se você administrar bem uma corrida, saber ultrapassar em alguns momentos com a asa e não só com o push, você vai conseguir acumular um push, bastante push para a segunda corrida. Quer dizer, quem tiver com um carro muito bom vai conseguir fazer 2 corridas boas, no meu jeito de pensar. Às vezes você acaba usando mais a asa, né? Substituindo o que você usaria do push na asa. Com a asa. E vão ter ultrapassagem que o da frente vai usar push. O de trás vai usar push e asa. E asa. Então, quer dizer, vai chegar muito mais veloz. Para o público que é interessante, vai ser maravilhoso. Sim. A gente só tem que aprender, né? Eu nunca andei com asa móvel. Mas também a gente aprende rápido. É só puxar aqui um botãozinho aqui, ó, uma alavanquinha, ficar segurando. Pronto. E rezar pra fechar, né? Tem que fechar. Porque se ficar aberta. Nossa, eu vou fazer alguns testes aí, falar, vê se tá fechando isso aí. Porque tem um aparato novo aí. Meu Deus, pelo amor de Deus. A expectativa é de ganhar 6 km por hora, né? Então, nossa, tudo isso. 6 por aí. O asa é muito grande, né? Uma das coisas muito boas desse carro, nossa, é a aerodinâmica traseira. Então, acertaram no projeto nisso. O nosso último carro, além de ser um brutamonte, ele tinha uma asa muito pequena. Isso desbalanceia o carro. Agora a gente tem uma asa gigante, tem um carro leve. Com uma asa gigante, você consegue colocar toda a velocidade que o carro tem para dentro da curva. Sim. Então,
por a asa ser grande, menos arrasto na asa, pode ser até uma surpresa de vir mais tempo que a gente imagina. É verdade. Mas daí tá vindo 5, 6 com push, mais 5, daí volta nos 10 km por hora, que era o que dava o push no carro antigo. A soma vai ser muito parecido. E agora aí vem Tarumã. O que você avalia? Velopark, é verdade, verdade. Antes fosse Tarumã. Meu Deus, que pista maravilhosa. Bem melhor que o Velopark. Não é bem melhor, né? A pista é boa quando o nosso carro tá bom. Acho que vai estar bom no Velopark. Mas Tarumã é muito prazeroso de guiar, né? É uma pista raiz, 3 curvas muito rápidas para a esquerda. Tarumã é um piloto que fala que não gosta, não é piloto. É maravilhoso. Só que coisa errada. O autódromo tá em falta, né? Um pouco de investimento e tal, pra gente voltar. Não era grande coisa. Eu acho que agora as prefeituras têm que dar uma olhada para isso, né? Pô, Stock Car tão em alta e tal. Vamos já aproveitar e fazer uma reforma pro nosso automobilismo local também, sabe? Sim. Teria uns 3 autódromos. Campo Grande é maravilhoso. Teve corrida agora da NASCAR, pô, uma praça ótima pra gente ir. Só aí a gente tá falando de 2 autódromos que a gente teria que voltar, no mínimo. E o Velopark, como você avalia? Como você classifica? Se você perguntar pro grid inteiro qual que é a pista menos prazerosa de guiar, eu acho que 99% vai falar que é Velopark. É uma pista que tinha uma possibilidade de ser a maior do Brasil, porque era um terreno gigantesco. E daí o pessoal da família, vamos construir a primeira parte, depois a gente constrói a segunda. E virou um cartódromo. Era o maior terreno que tinha no Brasil para fazer, e é ainda, né? Eles têm um complexo gigantesco. Uhum. Do lado virou um estacionamento, era para ser onde era a pista. Podia ser uma pista de 6 quilômetros, de todo jeito. E ficou só essa primeira fase da pista. Porém, pista é pista, né? Pra quando você vai buscar o limite, é aquele negócio. É quase um cartódromo. Então tem um S-zinho que eles têm que se adaptar muito rápido, porque não dava para não ter S para ir até o final, porque não tem área de escape. Uhum. Tem e ele é muito técnico e muito cansativo. Você não para um segundo. Ele, para mim, é um dos autódromos mais físicos que tem. E daí tem um S muito bom, assim, né? Que você tem que, quando você acerta a linha. E o último setor da pista, que é aquele setor que você sai pulando em tudo que é lugar, né? Então era um carro que quebrava muitos carros também, sabe? É uma pista que quebrava muitos carros. Mas é uma pista também que quando você encaixa tudo fica prazerosa. E eu acho o nosso carro como tá esse ano aí, eu acho que eu vou estar carregando 10 quilos já para essa corrida, que a gente tá em quinto. Mas eu acho que a gente vai estar desempenhando bem sim lá na pista. Legal. E agora encaminhando para o nosso final. Tem algum cara no automobilismo que é ou foi o seu maior ídolo, que te inspira, que assim, te brilha os olhos desde pequeno? Eu peguei a fase do Senna vivo ainda, né? Mas eu não acompanhava tão de perto, eu não era piloto de kart ainda. Uhum. Mas eu acho que ele é um nome muito expressivo, parece clichê, porque o legado dele é forte até hoje. Então, um cara que influenciou toda a minha geração, antes da minha geração, a minha geração e hoje. Você vê molecada de 8 anos falando de Senna. Então não tem como não deixar ele como o maior expoente esportivo do mundo, né? Eu acho que assim, do mundo inteiro, para todos os países, para todas as gerações. Ele é um cara que significou muito e morreu no auge. O que deixa, eu acho que o legado dele mais forte ainda. Ele é o primeiro cara, um cara que eu vi bastante, acompanhei mais de perto e me inspiro como liderança de equipe, o que ele construiu, o que ele fez, o quanto ele era obcecado, o Schumacher. Realmente ele fez muita coisa no automobilismo, não só os títulos e como ele chegou até lá, né? O processo que ele passou de construção da equipe. Esses são os dois caras que eu admiro muito. E um cara que eu tive o prazer de dividir a pista é o Ingão, né? O capacete dele ali. Um cara que dentro do carro, quando eu olhava no retrovisor, via aquele carro amarelinho chegando. Ele era um dos poucos que me desconcentrava, assim, porque, muito forte, ultrapassagem, agressividade, já com 50 e poucos anos, fazendo pole, e um cara que ainda tem um instituto com o nome dele para ajudar a criança, sabe? É um cara também que, assim, que eu tive a oportunidade de correr junto, que eu admiro bastante. Legal. Este foi Alan Kodair, nosso papo delicioso aqui com ele. Obrigada demais por ter vindo. Obrigado. Espero que você volte mais vezes. Voltaremos. Quais são as redes sociais que você mais usa, Alan? Pode falar para o pessoal. Então, todas Alan Kodair. Só que o Alan tem uma pegadinha, com 2 L's e M de Maria. A-L-L-A-M. Kodair, K-H-O-D-A-I-R. O que eu mais uso mesmo é o nosso Instagram, que eu falo bastante. Da nossa equipe, Blau Motorsport, tem muito conteúdo de vídeo, nossas visitas sociais que a gente faz, o nosso dia a dia na pista. Então siga os dois aí que vocês vão acompanhar todos os bastidores. De pertinho. De pertinho.
É isso, pessoal. Assistam nosso Redação Automotor, curtam, comentem, pode fazer perguntas, o que vocês quiserem, deixa um like lá pra gente. Tá bom? Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Beijo. Tchau.